A crise política está impactando muito a economia? O impacto é muito forte, né? Essa crise já vem desde o final do processo eleitoral, no final de 2014, e ela tem sido um elemento decisivo, né, nessa crise econômica. Isso decorre do fato de uma certa insegurança dos agentes econômicos em relação principalmente à realização de investimentos, né? É como se fosse uma ciranda. As dificuldades econômicas existentes, elas estimularam a crise política e, de outro lado, a crise política realimenta a crise econômica. Então, eu diria que sem uma resolução desse impasse político, a gente dificilmente vai encontrar uma alternativa para retomar o crescimento econômico. Fica até difícil fazer uma previsão. Fica difícil, porque no final de início de 2015 já estava mais ou menos claro que teria uma dificuldade muito grande por conta exatamente dos problemas fiscais, mas havia uma expectativa que em 2016 já poderia haver uma retomada do crescimento. Só que essa crise, a crise política perdurou durante todo o ano de 2015 e já tomou todo esse primeiro trimestre do ano. E já se dá o ano de 2016 como perdido e a perspectiva de uma pequena retomada em 2017. Mas se essa crise não se resolve, provavelmente a gente vai ter também um ano de dificuldade econômica em 2017. Então, a rigor, né, a resolução dos problemas econômicos depende, né, da solução na área política. Vamos ter que esperar as eleições de 2018? Possivelmente, porque mesmo que aconteça o afastamento da atual presidente, os problemas políticos não vão estar resolvidos, né? A gente sabe que a base política da atual presidente vai, evidentemente, ir para uma posição de oposição ao governo que a substituiria, né, que seria o presidente Temer. O Brasil inteiro tem acompanhado, né, esse conflito entre a presidência e a vice-presidência. Então, evidentemente que também não vai haver tranquilidade para um possível governo Temer. Então, eu acredito que num caso ou no outro, ou seja, com impeachment ou sem impeachment, a gente ainda vai até o final do ano sem a solução política aqui no país. E o papel dos economistas? Bom, não fosse a crise política, eu acho que tem alguns elementos importantes já no nosso cenário, da perspectiva exclusivamente econômica, que apontam para um quadro menos complicado, né? Por exemplo, o cenário externo. O cenário externo teve muito difícil há 2 anos atrás. O Brasil amargou um recorde em termos de transações correntes de 104 bilhões de dólares, 4,5% do PIB. A perspectiva esse ano é que esse déficit caia para 15 bilhões de dólares, algo em torno de 1% do PIB. Absolutamente coberto pelos investimentos diretos, um montante 4 vezes maior. Então, isso foi propiciado pela correção do câmbio, né, que favoreceu bastante as nossas contas externas. O cenário também na área de inflação é favorável, até por conta da recessão econômica. Então a gente tem uma inflação em queda livre, né? Pela primeira vez em muitos anos, provavelmente os chamados preços livres, eles vão estar abaixo da média da própria inflação. Agora o problema está muito focado na questão da taxa de juros, né? A taxa de juros continua muito elevada e ela tem emperrado qualquer possibilidade de retomada, porque ela inibe o investimento privado, ela retira recursos do investimento público em função dos gastos com juros da dívida pública, e de outro lado ela desestimula o consumo, né? Então, se não houver uma reviravolta na política monetária, né, vai ser muito difícil pensar em retomar o crescimento. E de outro lado, ela também impacta o quadro fiscal. O que está acontecendo? A gente está tendo um problema fiscal muito mais por uma redução da receita do que propriamente por um aumento da despesa. Pelo contrário, as despesas até têm caído. O problema é que a receita despecou com a retração econômica. Então, se não retoma o crescimento econômico, a gente não vai conseguir solucionar o problema fiscal. Tá certo? Então, eu diria que a bola da vez agora, de alguma forma, equacionado o problema de cambial
e minimizado o problema inflacionário, eu acho que está na hora do Banco Central, tem a próxima reunião do Copom agora, que é 27 e 28 de abril, eu acho que já deveria, né, iniciar um curso de redução da taxa básica de juros. Essa é a posição do Conselho Federal de Economia. Durante todo o ano passado, particularmente no segundo semestre, a gente colocava essa necessidade, e mais do que nunca agora, na medida que a própria pressão inflacionária ela deu um certo descanso. Então, talvez aí esteja a solução para que a gente possa, em melhorando o quadro econômico, também ajudar um pouquinho o cenário político. Ótimo. Bom, Okay? já me manda falar também.